Pessoal, como a gente conversa na maior parte dos vídeos, um passo fundamental para o emagrecimento é justamente o controle do apetite. Então, no controle do apetite, você tem duas questões, tá? Então, a sua relação bioquímica com a saciedade, ou seja, quais são as estratégias que você pode utilizar em forma de suplemento e em forma de alimentação para controlar o apetite e do ponto de vista comportamental. Ou seja, ou um coach ou um psicólogo para ajustar a sua relação com a comida. Ou seja, o que te motiva a comer. Por que você come naquele horário, naquela quantidade, aquele tipo de comida. Então, tudo isso é englobado nesse tipo de profissional, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar em relação a algumas medidas para controle do apetite. Isso é fundamental. Algumas medidas do ponto de vista de suplemento e do ponto de vista de estratégia farmacológica, de modo geral, tá bom? Isso é fundamental, por quê? Porque depois que você tem o controle do seu apetite, a segunda etapa do processo seria instituir uma dieta bem equilibrada, tá? Por mais que uma dieta bem equilibrada, pelo controle principalmente ali de insulina e alguns outros hormônios, colecistoquinina e algumas vias metabólicas, elas vão te dar um maior grau de saciedade, tá? Bom, você tem algumas medicações que são utilizadas ali para supressão de apetite, por exemplo, os estimulantes. Nos estimulantes você tem alguns problemas. Principalmente para quem treina, é um pouquinho do comprometimento da massa magra, tá? Então você tem um pequeno grau de comprometimento de massa magra. Outra questão do uso de estimulante é a dependência física e psíquica dele. Isso é claro, principalmente quando você não tem um profissional adequado que faz o manejo dele, pode resultar isso depois e, consequentemente, um efeito sanfona. A hora que você retira ele, até pelo seu grau elevado de ansiedade, de compulsão, que porventura pode vir associado à supressão do uso dele, pode vir um efeito rebote depois, tá? Bom, algumas estratégias podem utilizar antidepressivo. A questão do antidepressivo, só tem que tomar cuidado porque alguns antidepressivos podem aumentar um pouco o peso, justamente mesmo você comendo menos, você passa a ter uma seletividade maior por carboidratos, tá? Então, esse é um dos problemas, às vezes, de utilizar o antidepressivo, né? Bom, algumas pessoas, de modo não consciente, utilizam ainda hormônio da tireoide. Você tem uma série de problemas aqui, não só a questão de comprometimento do miocárdio, além disso, estado de irritabilidade muito elevado. A outra questão também é você desregular a atividade da sua própria glândula, né, da tireoide. Então, assim, é adequado que não se utilize por conta própria o uso de hormônio tiroidiano, tá? Bom, em relação ao que pode ser utilizado, assim, é fundamental você controlar a saciedade de alguma forma, né? Então, assim, o que pode ser utilizado são substâncias que modulam a colecistoquinina. Então, há vários suplementos que podem fazer isso, inclusive o whey protein faz isso. Os estudos mostram isso bem claramente, ele estimula ali a via da colecistoquinina. Isso é importante, tá? Porque você mostra uma redução, de fato, quando você utiliza 15, 30 gramas de whey protein, por exemplo, de manhã, a redução da ingesta alimentar daquele indivíduo. Então, basta doses pequenas para que esse indivíduo ele tenha uma resposta melhor. Muito disso se deve ao fato dele regular melhor a atuação da insulina. Então, ele maximiza o poder da insulina de colocar a glicose para dentro da célula, tem níveis mais baixos de glicose circulante, então esse é um benefício, por exemplo, do whey protein. Tem vários suplementos aí que atuam nessa via. E alguns fitoterápicos também servem desse modo. Então, você pode utilizar uma série de suplementações fitoterápicas justamente para controle do apetite, principalmente de modo mais gradual. Talvez o efeito não seja tão abrupto, mas a ideia é você controlar justamente associando fitoterapia, associando medidas que controlem seus níveis de insulina, controlem seus níveis de glicose, ajustem seus hormônios e a longo prazo
com um coach e com um psicólogo, por exemplo. Então, é uma trama que você tem que pensar. Então, preconize, quando você tem problemas com a sua relação com a comida, medidas não emergenciais. Ou seja, se você está, sei lá, 10, 20, 30 quilos acima do peso, não importa. Importa é a solidez que você vai destinar ao seu processo. Então, já contrate ou já procure um profissional que regule a sua relação com a comida, por que você procura a comida, e ajuste um programa alimentar do ponto de vista que você controle principalmente esses hormônios que atuam na fome e na saciedade. E com isso você utiliza fitoterapias e suplementações que regulam o seu apetite, o controle do seu apetite. Lógico que é associado à prática de exercícios físicos e às outras condições, mas importante para você não sofrer e para você não se desesperar é o controle principalmente do apetite. Uma outra estratégia que pode ser utilizada e comumente é utilizada é o jejum. Então, às vezes é muito mais fácil para a pessoa não se alimentar do que se alimentar com aquilo que ela não gosta, tá bom? Então, o jejum já foi demonstrado que mesmo se você se alimentar com alimentos que talvez não sejam considerados saudáveis, você tem um benefício, tá? Então, pode você começar com uma orientação, fazer um 16/8, então 16 horas em jejum para 8 horas de alimentação. É uma estratégia que pode ser utilizada principalmente de início. Por quê? Porque o jejum ele vai, de algum modo, regular seus níveis de insulina. Regulando seus níveis de insulina, você já tem um controle maior do apetite. Tá bom, pessoal? O vídeo ele tem intuito mais de falar para tomar cuidado com as medidas emergenciais, tá? Todos os fármacos eles têm alguns problemas a longo prazo. Então, maior irritabilidade, problemas de compulsão que são desenvolvidos depois. É lógico que tem profissionais que sabem manejar muito bem essas drogas e devem ser procurados e devem ser ajustadas se porventura necessárias, mas se deve tomar atenção principalmente a sua relação com a comida e o controle a longo prazo do apetite. Então, a pouco você vai controlando o seu apetite juntamente com a relação que você tem com a comida, fica uma questão mais sólida, um modo de viver e um modo de levar o dia a dia mais sólido e mais simples. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Se inscreva no canal, curta o vídeo e até a próxima.